E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje está aqui para contar mais um relato. O relato de hoje é o Bradador ou o Gritador, né? Mas antes de iniciar, eu pedi a vocês, se puderem, né, deem um like, né, se inscrevam no nosso canal para dar uma força para ajudar aí, né, o canalzinho bem pequenininho, né, para fazer ele crescer, ok? Vamos lá então. Então, o Bradador ou o Gritador, isso aí é uma lenda que tem, né, pelo que eu ouvi falar, em vários lugares, né? No Brasil e também eu já ouvi falar que tem no Chile, na Argentina, é comum, me parece, esse gritador. Então, o gritador, né, a lenda do gritador que eu vou trazer para vocês é uma lenda que ela tem no interior de São Paulo, né, o nome da cidade é Itapeva, né, no caso não é bem Itapeva, no caso é Itapeva, e também tem Pilar do Sul, se não me engano, e tem mais uma cidade que é Itararé, sabe? Então essa lenda é desse meio ali, mais ou menos, né? Quem me contou foi um senhor, né, que eu conheço aqui onde que eu moro, e ele, né, ele trabalhou nessa época lá nesse lugar, e daí eles comentavam muito sobre isso que aconteceu. Então vamos à história, então. Então nesse lugar, né, morava um senhor lá chamado, eu vou dar o nome aqui de José Venâncio, né, de seu Venâncio talvez, né, que esses nomes antigos é meio difícil de lembrar, né, é um nome embaçadinho, mas é Venâncio, vamos colocar que é Venâncio. Então esse senhor Venâncio, ele era um, um fazendeiro, né, um patrão assim, né, e para ele trabalhavam muitas pessoas, né, então esse senhor, ele tinha vários camaradas, várias pessoas que trabalhavam, várias famílias, né, que trabalhavam e moravam na fazenda dele, trabalhavam para ele. Então, no caso, pessoas vocês da cidade, talvez, que vão escutar isso aqui, talvez não é tão comum, mas no sítio, né, na área rural, hoje em dia já está mudando isso. Mas antigamente era muito comum que um patrão, né, por exemplo, uma pessoa que tivesse uma quantidade de terras ali, um recurso, ele trazia uma família, né, várias famílias, às vezes, dependendo do que ele ia plantar, se era café, né, se é tomate, essas coisas, ele trazia essas famílias e fazia umas casinhas para elas morar, né? E daí por conta dela estar morando dentro das terras dele, daí eles davam, né, de ameia, né? É tipo assim, no caso você ia plantar um negócio, você dava sua mão de obra e o patrão dava a planta, o adubo, né? E os produtos para passar para cultivar. E depois que no caso, produzia e vendia, era dividido meio a meio, tirando do patrão e daí vinha pro camarada também. Então tinha muitas pessoas que plantavam dessa maneira, que daí ela pegava e ia trabalhar, e conforme ela ia trabalhar ali, ela no caso, ela não tinha direito a um dinheiro, exatamente, e sim tinha direito às vezes a compra, ou então, como assim, se era de meia, a pessoa só pegava depois que ela vendia o produto ali que o patrão ia pagar ela, enquanto isso, ele dava a compra, ele dava, no caso, a comida, né, para essas famílias, né? Tipo assim. Então, daí esse senhor José Venâncio, ele era um patrão, tipo, nesse estilo, né? E daí as pessoas que iam trabalhar para ele também tinha uma venda. Ele também tinha, tipo, um mercadinho hoje em dia, né? Ele tinha uma venda. De todas as pessoas que iam comprar as coisas com ele, né? E daí ele ia pesar, por exemplo, assim, aí comprar feijão, né? Que nem hoje tem os pacotinhos, mas antes era saca. Daí você ia comprar, você comprava por quilo ali, né? E era pesado, assim, a quantidade que você queria. E daí esse senhor, né? Ele, toda vez que ele ia pesar alguma coisa, feijão, arroz, mandioca, às vezes porco mesmo que ele vendia, né? Que ele tinha, né? Muito recurso ali, ele vendia pros camaradas e para outras pessoas também. E daí conforme ele ia vendendo, cada vez que ele vendia uma coisa, ele ia lá e tirava, tipo, era 1 quilo, ele ia lá e ele roubava umas 200 gramas, né? Pesava a pessoa 800, né? E assim a vida dele foi seguindo. Tudo que ele ia fazer, ele pegava e passava a perna, sabe? Ele lucrava em cima das pessoas, né? Ali. E daí, às vezes, ele ia comprar terra também, né? E daí ele foi aumentando, no caso, as posses dele, né? Ele ia comprar terra e daí ele pegava, né? Que daí você vai medir a terra, daí você mede uma corda, e daí você vai andando, né? Tipo assim, a pessoa aqui e o outro lá na frente. Daí, tipo, 10 metros. Daí a cada 10 metros finca uma estaca e vai contando. Daí toda vez que ele ia, no caso, medir terra também, ele dava um jeito de roubar, sabe? De pegar um pouco mais do que estava realmente combinado, né? Então muitas pessoas às vezes viam que ele estava enganando, só que pelo poder, né, do dinheiro dele, eles não conseguiam falar muita coisa, né? Então eles deixavam quieto ali, né, e confiavam na justiça de Deus, né?
E assim a vida dele foi passando. Toda vez que ele ia fazer um negócio, geralmente as pessoas nem gostavam, né, de fazer muito negócio com ele, porque ele passava a perna nessas pessoas, né? E daí o tempo passou, chegou um momento, né, que Deus levou ele, morreu, né? E daí muito poucas pessoas foram no velório dele, por conta que realmente ele era um homem um pouco difícil, né? Né, a história meio que ficou por assim mesmo. E passado alguns meses depois que ele morreu, né? Então tinha um lugar lá que onde que eram as terras dele, então tinha a divisa entre as terras dele e as terras dos vizinhos, né, ali. E daí, depois de alguns meses, começaram algumas pessoas a escutar alguém que no final da tarde passava gritando, né, lá em cima nesse morro, né? E daí muitas pessoas iam lá ver quem estava gritando e não via ninguém, né? E daí começou a ter que aparecer uma visagem lá em cima, sabe, nesse lugar ali. Então as pessoas escutavam a pessoa gritando. E a pessoa gritava bem assim: mal medido e mal pesado, como é triste a vida de um homem que engana os outros, né? E ele passava gritando nesse morro lá, sabe? De uma ponta a outra do morro, todo mundo que passava perto da estradinha onde que tinha esse morro escutava essa voz, esse homem gritando lá, bem alto lá. Passava assim todas as noites, assim passava gritando. Daí todo mundo começou a ter medo, né, dessa visagem que tinha lá, né? Então visagem, para quem não sabe, é uma assombração, um espírito, alguma coisa assim. E daí, né, essa visagem ficou por um bom tempo lá. Em um certo dia, né, tinha um homem lá, né, no caso que ele era compadre, né, compadre é quem batiza, né, o filho do outro. Então ele era compadre deste homem que tinha morrido, deste seu Venâncio, né, desse fazendeiro, né. E daí um dia ele estava passando por lá, ele escutou aquele brado e daí ele falou: olha, não tenho certeza, mas isso me parece a voz do meu compadre. E daí ele respondeu, né? No caso, o cara gritava lá em cima e todo mundo ficava com medo e corria. Esse não. Esse ele, tipo, ele falou com essa visagem. E naquele momento a visagem ficou quieta. Não falou nada. E daí, por conta disso, esse compadre ele ficou com medo, sabe, da visagem. Daí ele pegou e voltou, né, até o bar, né, aonde que tinha, né, no caso as pessoas ali e tal. E ele perguntou, né, porque esse compadre ele não era dessa região, ele tinha vindo, né, visitar ali algumas pessoas, né, e perguntou o que tinha acontecido com o compadre dele, o seu José Venâncio e tudo mais, né. E daí eles falaram que ele tinha morrido há algum tempo, né? E daí esse compadre, né, ele perguntou, né, e essa visagem que dizem ter lá em cima, quem que é, vocês sabem? Daí as pessoas falaram que não sabiam, mas algumas acreditavam que podia ser esse senhor José Venâncio, né? Que talvez tenha sido amaldiçoado pela ruindade que ele tinha, né? E daí eles falaram assim, é o espírito de um gritador, né, um bradador que tem lá em cima no morro, né? E daí, naquele dia, ele, né, tentou falar com essa visagem, a visagem não respondeu. Então ele aguardou até o dia seguinte. Daí, no dia seguinte, ele não era muito corajoso, ele foi e tomou, né, uma bebidinha lá para poder dar coragem para ele. Ele falou: hoje eu vou lá ver quem que é essa visagem. E daí, um pouco antes do horário que geralmente essa visagem passava, esse homem subiu até esse morro e ficou sentado esperando. Daí quando deu base de umas 5 às 6 horas da tarde, que era a hora que essa visagem aparecia, esse homem subiu um pouco antes e ficou esperando. E daí não demorou muito tempo, né? Daqui a pouco, lá no longe, começou a escutar aquele brado: mar medido e mar pesado, como é triste a vida do homem que engana os outros. E vinha, e gritava. E daí essa voz, né? E aquele homem, assim, né? Como aquela sombra, foi vindo. Então lá ele ficou sentado esperando, né? Até que aquela visagem foi chegando mais perto e gritando, né? Mar medido e mar pesado, como é triste a vida do homem que engana os outros, né? E conforme ela foi chegando perto, no caso era uma sombra, né? A princípio somente conseguia escutar o brado. E daí depois quando chegando mais perto, aquela sombra foi começando a tomar uma certa forma. E daí esse compadre que estava sentado esperando, ele gritou assim: compadre, é o senhor, seu Venâncio, né? Sou eu, fulano de tal, né? O que aconteceu com o senhor? Por que o senhor tá assim? E naquele momento assim, aquela sombra, né, que só dava para ver um vulto, ela tomou forma. E a hora que tomou forma, o compadre que estava esperando conseguiu ver a visagem. E aquele ali era realmente o compadre dele, né, que era o seu José Venâncio, né, e ele estava dobrado assim, né, com, como posso falar, ele estava vergado assim, né, meio carcunda, meio carcunda, né, e nas costas dele tinha um gato preto,
sabe? Como se fosse uma coisa meio trevosa assim mesmo, que estava agarrado com as garras em cima dos ombros desse homem, né? E fazia com que ele vergasse, como se estivesse carregando um peso ali em cima das suas costas. E nas mãos e pernas também tinha uma corrente, como se fosse um grilhão, e ele ficava arrastando aquilo. E daí a hora que esse compadre falou com ele, o gato olhou pro compadre dele assim e saiu de cima e saiu assim, né? E daí naquele momento a visagem, que no caso era esse seu José Venâncio, né? Ali aquele patrão que vivia naquelas terras, ele levantou e ele falou: compadre, que bom que o senhor veio, compadre, aqui me ajudar. E daí ele falou: mas o que aconteceu? O que eu posso fazer pelo senhor? Por que o senhor tá assim? Daí ele falou: maldito foi meus dias, compadre. Cada pessoa que passou pela minha vida, eu dei um jeito de enganar e de passar a perna neles. E hoje eu estou aqui, fui sentenciado a ficar andando por aqui medindo as terras que eu roubei, né? Então o senhor veio aqui me ajudar. Já faz um tempo que eu estou aqui, né? Então eu vou pedir pro senhor fazer o seguinte: que o senhor volte na minha casa e fale para minha esposa. Pegue parte, né, dos meus bens, dos meus porcos, né, das minhas terras e venda, do meu gado e venda. E reparta o dinheiro com as famílias a quem eu lesei, né, a quem eu roubei. Todos aqueles que trabalharam comigo, fale para ela vender parte da minha riqueza, né, no caso, ali não vender parte da riqueza não tem como, né, vender parte dos meus bens, né, e o que sobrar disso vai dividir com cada pessoa com que plantou comigo, né, que foi meu camarada, que trabalhou para mim, né? E daí pra bater dessa maneira eu posso me libertar e eu posso apagar um pouco dos meus pecados. E daí esse compadre falou assim pra ele: mas e se ela não me acreditar, né? Se eu falar isso pra ela, porque é uma história um tanto quanto extraordinária. Daí esse espírito, né, no caso essa visagem, seu José Venâncio falou bem assim: é azar o dela, porque se ela não fizer o que eu estou falando, quando chegar o momento, ela vai trocar de lugar comigo e ela vai vir pra cá, porque ela vai ter a oportunidade de resgatar os meus débitos. E se ela não quiser fazer isso e ela quiser escolher o dinheiro, né, ela vai ter que vir e ficar no meu lugar após a morte dela, né? E depois daquele momento ali, aquela visagem, né, aquele senhor ali, ele agradeceu o compadre dele e desapareceu. E daquele momento em diante, nunca mais se ouviu, né, o bradador gritar nesse lugar, né, ali. E daí esse compadre, acabando de conversar com ele, né, com essa visagem, ele desceu e foi até a casa da comadre dele lá, que era a esposa do senhor José Venâncio, né, e contou para ela o que aconteceu, que ele tinha falado com o esposo dela, né, morto ali, com o espírito dele, e ele tinha aconselhado que ela, né, vendesse os bens, parte dos bens, e repartisse o dinheiro com as famílias, né, que esse senhor ele tinha roubado, né, um pouco, ele tinha passado a perna neles. E daí essa senhora, ela, a princípio, ela falou que ela não ia fazer, que ela não acreditava naquilo. Mas só que conforme os dias foram passando, ela foi ficando com medo, né? E daí ela acabou por vender, né, uma parte dos bens dele ali e pegou o dinheiro e converteu, né, ali e doou para as famílias. No caso, reembolsou isso, devolveu o que o marido tinha pegado, né, ali de maneira ali é, mesquinha, né? Tinha enganado e passado a perna neles, né? Então depois desse dia, ali nesse local, né, o bradador deixou de bradar, né? E aquele espírito foi encaminhado, ele, né, cumpriu a pena dele ali, né? E daí deixa uma mensagem nesse lugar, né? Que às vezes essa parte, né, de querer passar a perna nos outros, querer bancar o espertalhão, nunca dá certo, né? Então a gente pode enganar a justiça dos homens, mas não engana a justiça de Deus, né? Então a gente tem que fazer tudo certinho ali, porque, né, senão é a gente mesmo que vai responder por nossos atos, né? Então, esse foi, né, o relato de hoje, né, o gritador ou o bradador, né? Maneira que eu conto talvez pode ficar um pouquinho cansativo, né? Mas é como eu consigo fazer. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Deixa o like então no nosso vídeo aí para ajudar e se inscreva no canal também para ver outros relatos parecidos com esse, né? E também se você tiver seu relato, né, sua história, né, mande pro e-mail que tá aí na descrição ou no primeiro comentário fixado. Eu vou ficar feliz em contar aqui também, ok? Ficamos por aqui e até um próximo relato.